Recentemente eu fiz uma pesquisa lá no Twitter e, como vocês podem ver aí na tela, vocês então querem ver sobre hooks avançados no React, não é mesmo? Então nesse vídeo aqui, atendendo a pedidos, eu vou trazer para vocês alguns hooks avançados que vão ajudar vocês principalmente em casos onde vocês precisam construir componentes personalizados, como por exemplo um componente que precisa devolver propriedades. Enfim, a gente vai ver nesse vídeo um componente muito massa e vocês vão ver isso na prática. Bora pro vídeo? Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? Bom, então pra gente começar, eu entrei aqui na minha pasta onde é que eu guardo os meus projetos, né? E aí eu rodei esse comandinho aqui. E o que esse comando faz, né? Caso tu ainda não saiba, mas eu acho muito difícil, ele só criou realmente um starter de um projeto Create React App, né? Então aqui eu só estou realmente... A única coisa diferente que eu estou fazendo é colocar o template TypeScript. Eu fiz isso só para não demandar muito tempo do vídeo e também para agilizar as coisas. Então eu já até abri aqui no VS Code e enfim, já está 100%. Só deixa eu arrumar um pouquinho minha câmera aqui. Aí, agora vocês conseguem me ver melhor. Então, aqui está o projeto, né? Do zero, do jeito que o CRA nos entrega. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deletar todas as paradas aqui de setup, teste, essas coisas aqui. Isso que a gente não precisa nada, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Já vamos deletar. Vamos deixar realmente um projeto bem limpo. E já vamos também aproveitar e dar um yarn start aqui só para ele rodar o projeto lá na web para gente. Enquanto isso, a gente pega, apaga essas coisas aqui, que a gente não precisa. Sim, pode ser outra porta. Deixa eu abrir aqui. Então, deixa ele abrir para nós. Enquanto isso, a gente vai limpando. Beleza, deu uns erros, porque ele acabou não encontrando algumas coisas. Vamos só remover isso daqui. Vamos botar um olá. E aí, deixa eu ver. Tá, agora aqui, então, limpo aqui também. E aqui a gente remove também. Então tá lá, agora a gente já está com o projeto 100% rodando. Ó. Então tá o nosso olá, como é que a gente espera. Então, como eu falei, né, a gente vai estar construindo um componente aqui que vai utilizar alguns hooks avançados do React. Então, vamos fazer o seguinte, aqui dentro da pasta source, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pastinha de components, certo? E aí aqui no nosso app, vamos fazer o seguinte, vamos criar um componente de galeria de imagens, e aí nessa galeria de imagens a gente vai colocar então qual que é a stack que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, eu vou colocar a stack que eu estou trabalhando, então as imagens das stacks que eu estou... Stacks não, das tecnologias que eu estou trabalhando, e aí tu fica à vontade para botar as tuas. Fechou? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou botar um H2 aqui, e aí eu vou botar assim, ó, my current stack. E aí ele vai mostrar qual que é a minha stack atual. Eu estou levando para um lado e trazendo para o outro só para ficar realmente visível para vocês. Ou até eu poderia fazer o seguinte, eu poderia botar mais o ladinho aqui, só que aí vocês vão acabar não vendo. Ó. Então, eu vou pegar e vou arrastar e aí depois eu trago de novo, ok? Então, aí aqui dentro da pasta de components, nós vamos criar uma outra, eu vou chamar de gallery, eu vou criar o nosso index.tsx aqui dentro. Além disso, eu vou adicionar também nesse nosso projeto o Styled Components, eu vou estar utilizando ele para estilizar esse nosso projeto aqui. E aí aqui no nosso app, eu vou deixar assim por enquanto, eu só vou botar realmente essa My Current Stack aqui, e aí a gente vai construir primeiro o nosso componente de Gallery, e aí depois a gente volta, fechado? Então, aqui eu crio agora a estrutura padrão de um projeto React, né, de um arquivo React, então const gallery, uma função, uma run function, e eu só dar um export the full gallery aqui embaixo. E aí eu acho que ainda eu preciso colocar o nosso import react from react. Eu sei que lá no next não está mais precisando mais, mas aqui eu acho que a gente precisa ainda. E aí eu só dou um return, vou dar um return num container. E aí esse container eu vou trazer lá de dentro dos nossos styles. Então a gente vai ter que criar os nossos styles aqui também. Então, styles.ts. E aí aqui eu vou dar um import styled from styled components. Vou exportar uma constante de container, que vai ser uma div. E aí esse carinha aqui, ele vai ter algumas coisas. Eu vou botar um flex 1 nele, vou botar um display flex, um flex direction row, um align items center e um justify content center também.
a gente precisa também instalar aqui, agora que já acabou, um types style components -d, como dependência de desenvolvimento. E a gente precisa instalar os types porque a gente está utilizando o TypeScript. Então, agora a gente já tem o nosso primeiro componente criado, que é o nosso container. E aí, como esse nosso componente de gallery, né, ele é um componente que vai mostrar imagens, então a gente precisa receber essas imagens, né? Então a gente vai criar um type de props aqui, e aí a gente cria esse nosso images aqui, né? É uma variável images, e aí o tipo dela vai ser image type, e aí vai ser um array. E aí aqui eu boto, ó, type image type, e aí esse image type vai ter só uma propriedade que vai ser o source, e eu vou dizer que ele é do tipo string. E aí aqui embaixo eu só então faço a desestruturação e boto aqui, ó, images. Aí, como é que a gente vai fazer isso daqui, né? Bom, a gente não pode renderizar todas as imagens de uma vez só. Concorda comigo? Porque a gente vai ter um botão para ir para a próxima imagem e um botão para voltar para a imagem anterior. Então, a gente vai estar trabalhando com o index. Então, a gente vai mostrar a imagem do index atual. Então, por exemplo, se o index for o 0, ele vai mostrar a posição 0 desse nosso array. Aí, quando tu clicar para a próxima imagem, ele vai fazer o 0 mais 1, vai para a posição 1, e aí ele vai pegar o index 1 desse array aqui. Então, a gente vai ter que ter um estado também, certo? Então, eu vou chamar ele realmente de index. Index, set index, vai ser igual a use state, e eu vou iniciar ele como 0, né? Faz bastante sentido. E, cara, eu não sei por que meu VS Code tá fazendo isso daqui, ó. Ele importou 2 vezes do React, vocês viram? Tipo, não faz sentido, eu não sei por que ele não consegue entender que já tem o React importado. Mas, tudo bem. E aí agora, só para a gente ver que realmente tem algo sendo mostrado em tela, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar um image container, só para ser realmente um container da nossa imagem. E aí aqui eu vou botar um image e eu vou botar o source, que vai ser o nosso images index.source. E aí aqui eu preciso trazer o nosso container, image, container e image. E aí aqui a gente precisa criar o nosso image aqui dentro, né? Então, eu vou até, na verdade, pegar essa estrutura aqui de cima, só para ficar mais rápido, porque ele vai ser uma div também, né? E aí eu só, aqui na frente, faço isso aqui, ó, image container. Simples, né? Bem rapidinho. E aí, esse nosso container, eu vou botar um width de 200, um height de 200, e eu vou botar também um margin right de 8 pixels. Só para ter um afastamento entre o botão mesmo. E aí eu vou ter o nosso componente de image, que não vai ser uma div agora, vai ser um style.img. E aí vou ter um height de 100%, e eu não sei porque ele botou alto. E aí eu vou ter também um object fit contain, só para não ficar com a imagem com aquele height muito largo e a imagem ficar distorcida. Então, só para ficar realmente dentro desse quadradinho de 200 por 200. E aí eu vou botar também um border radius de 8 pixels. Então agora, se eu salvar isso daqui, realmente não é para dar nenhum erro. Então não está dando, né? Então a gente pode pegar e trazer para cá agora o nosso gallery. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colar aqui da minha colinha, eu tenho já uma constante, né, de imagens, ó. E aí aqui dentro eu só coloquei realmente 4 imagens. Eu peguei lá no Google, coloquei as stacks que eu estou trabalhando atualmente, e aí eu só coloquei conforme a nossa propriedade espera. Então, fica à vontade para fazer isso, é só pegar e realmente dar um source aqui e seguir nesse padrãozinho aqui, ok? Então aqui a gente pega, ó, bota lá images, vai ser esse cara aqui. E aí agora, deixa eu abrir o meu navegador, trazer para cá, vamos ver. Olha só, ele está com o GraphQL aqui, que é a minha posição 0. Então a gente pode ver aqui, ó, GraphQL. Então se eu vim aqui, por exemplo, deixa eu trazer para o lado de novo, e botar 1, olha lá, ó, mostrou o relay. Então agora a gente já sabe que está mostrando, pelo menos a imagem já está mostrando, não é mesmo? E aí agora eu vou criar então esses nossos botões de controle que eu falei ali para ti, né? Então eu vou pegar e eu vou criar aqui antes da nossa imagem, eu vou pegar e vou colocar o seguinte: se o meu index ele for maior do que 0, eu vou renderizar um control
button. E aí, esse carinha aqui, ele vai ter um texto de menos, que é para indicar que é uma posição anterior. E aí, só deixa eu copiar essa mesma estrutura aqui. E aí, se eu... Não, esse daqui eu vou deixar assim por enquanto. Vou deixar sem nada, não tem problema nenhum. Por enquanto não vai ter problema, só botar aqui. E aí, aqui nós vamos precisar botar 2 onClick, né? E aí depois a gente faz essa funçãozinha aqui também. Por enquanto só vamos criar esse botão aqui. Então deixa eu trazer lá dos nossos styles. Então export const control button. Vai ser isso daqui, vai ter um background none. Eu vou botar também um border none, só para ficar bonitinho. Eu vou botar um width de 50 pixels, um height de 50 pixels e um font size de 24 pixels. E aí agora a gente cria então essa nossa função que vai ser responsável para ir para um index, né? Então ir para o index anterior ou próximo. Então const goToIndex vai ser igual a use callback, vai ser uma função que vai utilizar o use callback, vai depender de umas propriedades externas, né? E aí, aqui já deixa eu colocar então essa nossa invocação aqui. E aí tu me diz, Luiz, tu vai pegar e vai colocar index-1 aqui? Não, eu vou fazer diferente. Eu vou dizer que essa nossa goToIndex aqui, ela vai ser um pageRef, e aí eu vou dizer que ele pode ser 1 ou -1. E aí aqui, ó, eu passo -1, e aqui no próximo eu passo 1. E aí aqui dentro eu trabalho com essa parte de controlar, que eu vejo que quem deve controlar isso mesmo é essa função. Se é -1, se é +1, se deve somar ou diminuir, quem deve fazer isso na minha visão é essa função aqui. Então eu só passo 1 ou -1 e a função que lide com isso. Então const newIndex vai ser igual a index mais pageRef. E agora, se o meu newIndex for menor do que 0, eu vou dar um return, só para não quebrar a nossa aplicação. E aí aqui, se o meu newIndex for maior do que o meu image.length, eu também vou retornar, só para não quebrar. E aí eu vou dar um setIndex, o meu newIndex. E aí aqui ele só precisa, então, dar um update. E é isso aí. Aqui, não tem problema nenhum. E aí aqui, ó, eu vou ter uma... Eu vou também criar uma outra variável aqui, vou chamar de hasNextImage. Por quê? Porque pode ser que às vezes o usuário está num index que o próximo não vai existir, então vai quebrar nossa aplicação, porque ele vai bater numa posição do array que não existe. Então a gente vai criar essa variável aqui só para garantir que isso não aconteça. Então, se o meu index +1 for menor do que o meu images.length, e aí aqui eu boto images.length e index. Eu até ia falar outra coisa, não vai precisar. Então, ó, isso daqui ele vai retornar, né, boolean, né? Então 0, ou melhor, estamos no index 2, aí vamos para o 3, né? 3 é menor do que o meu index.length, true ou false. Então ele só vai retornar isso. E aí eu só boto por fora do nosso mais aqui, ó. Desta forma aqui. E aí agora começa realmente a parte de hooks avançados do React. Agora a gente só fez realmente a estrutura da nossa aplicação, que é o que provavelmente tu vai ter que fazer aí na tua empresa quando tu estiver trabalhando. Mas aí tu se depara com um problema. Tu precisa receber uma propriedade de botões customizáveis, porque dessa forma que a gente fez esse botão aqui, o que acontece não tá legal, certo? Se, por exemplo, outra pessoa quiser utilizar esse componente de Gallery e ela não quiser esse botão de voltar ou continuar, que até a gente não viu, né? Mas se ela quiser utilizar esses botões e não dessa forma como a gente definiu, que é dessa forma só com essa arrow aqui, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir utilizar esse código. Concorda comigo? Porque tipo, a gente definiu esse código aqui dessa forma. E aí se eu, por exemplo, quiser utilizar esse código com o meu estilo, como é que eu vou fazer? São duas pessoas com dois problemas distintos querendo utilizar o mesmo componente. E aí, como é que a gente faz? Então, olha só, está até funcionando a nossa paginação aqui, ó. Bom, o que a gente faz é receber uma propriedade de botões customizáveis. Concorda? Só que aí a gente se depara com um problema. Como que a gente vai atualizar o index da nossa aplicação? Porque o index está dentro do componente e o componente de botão vai vir de fora, mas aí ele vai ter que fazer um clique. E aí, o que faz nesses cenários?
Bom, a gente poderia pegar e externalizar esse index aqui e aí receber via propriedades, o que eu não gosto muito porque deixa algo muito aberto, né? E eu vejo que isso aqui deveria estar dentro desse componente e quem deve lidar com isso é esse componente aqui. Então, a gente pode externalizar essa função aqui. E aí, isso daqui é muito legal, essa parte de externalizar, porque lá nos primórdios do React, quando a gente queria, por exemplo, passar uma propriedade de filho para pai, porque a gente tem a estrutura padrão, né? Que a gente tem o pai aqui e o pai ele passa propriedades para o filho. Se a gente quisesse fazer o contrário, a gente não conseguia nos primórdios do React. Não de forma nativa, a gente tinha que utilizar, por exemplo, o Redux. A gente utilizava o Redux e colocava tudo no estado global, e aí o pai poderia utilizar as propriedades do filho normalmente. Só que agora, com as vindas dos hooks, a gente consegue fazer isso de forma nativa, e isso é muito massa. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai receber esses botões customizáveis, né? Então, pode ser que tu nunca tenha visto isso, então aí, ó, já tem até umas coisinhas a mais aí do React para tu aprender também. Então, ó, eu vou criar um previous button, eu vou dizer que ele é do tipo JSX element, e se tu não sabe, esse tipo aqui, ele define que é um componente desse tipo aqui, por exemplo, entendeu? Então, esse tipo de componente aqui, ó, é um JSX element. E aí aqui eu vou ter também o nosso next button. E aqui eu só vou receber eles por enquanto aqui dentro. Eu vou construir eles lá no outro lado, lá na outra ponta, aqui no nosso app. E aí depois a gente faz o trabalho aqui dentro. Fechado? Então, aqui no nosso app, como é que a gente vai fazer? Eu não vou colocar ícones, tá? Eu vou continuar com essa parte aqui, eu só vou realmente estilizar o botão para receber um over, e enfim, vai ficar um pouquinho diferente as coisas, mas o ícone eu não vou botar, porque eu teria que fornecer para vocês, e aí não fica legal. Então não tem problema, também não tem problema ter ícone, né? O que realmente importa é o botão ser diferente. Então, const previous button vai ser igual a uma função também. E aqui eu boto button. E aí aqui dentro, então eu vou botar de novo um ícone de menos. E aí aqui onClick, ele vai ter uma função também. E aí aqui embaixo vai ser a mesma estrutura. Então, embaixo não, né? No próximo botão, quer dizer, que é o next. A gente vai ter essa mesma estrutura aqui, ó. E aí, por que eu botei um button dessa forma, né? Porque eu vou importar esse button dentro de um styles. Então eu vou criar uma pastinha styles aqui dentro da source, styles. E aqui dentro eu boto um index.ts. Vou fazer dessa forma para não precisar criar mais uma pasta, mais um page, essas coisas. Então não tem problema. Para fins didáticos não tem problema, não é mesmo? E aí está o nosso button. E aí o que esse button nosso ele vai ter, né? Eu vou copiar essa estrutura aqui, ó. Primeira coisa. E aí aqui eu vou copiar essa estrutura aqui de baixo também, do nosso control button. Vai ser quase a mesma coisa. Só que aqui o nosso background, ele vai ser F2, F2. O nosso border vai ser um pixel solid. Opa, F2, F2, F2 também. Vai ter um width de 50, height de 50. Vai ter um border radius de 8 pixels também. E aí aqui, esse font size eu vou deixar 24. Vou botar um margin right de 16 pixels. E aqui ele ficou errado, right. Botar um margin left de 16 pixels também. E aí aqui, ó, eu vou botar um over. E se tu não sabe, o over é quando ele passar o mouse por cima. E aí eu vou ter um background color e 0 é 0 é 0. E aqui é só isso aí mesmo. Ele não vai ter imagem, então é só isso daqui mesmo. E aí aqui então fechou o cache. Agora a gente só pega e passa aqui, ó, previous button. Dessa forma aqui que eu falei. Deixa eu só confirmar. É isso aí. E aí aqui a gente vai ter o nosso next button, que vai ser o nosso next button ali de cima. Next button. Deu bom. Então aqui a gente já tem tudo que o nosso componente precisa, né? E aí agora a gente volta para esse nosso componente aqui. E aí vamos fazer o seguinte, ao invés de mostrar esse componente dessa forma aqui, a gente vai criar um const previous. Ele vai retornar, vai fazer uma verificação, né? Então se não tiver o nosso previous button, eu vou só renomear para ficar com P maiúsculo e um N maiúsculo.
Então, se não tiver esse nosso previous button aqui, eu vou dar um return no nosso control button. Então, copio daqui de baixo, ó. Opa. E aí, se não, eu vou retornar o nosso previous button aqui. E aí eu só boto agora ele aqui embaixo. Posso até botar direto aqui, ó, para ficar mais legível. E aí eu vou copiar essa mesma estrutura. Só que aqui eu vou trocar o nosso next button. E aí aqui eu boto o next também. E aí aqui eu copio esse nosso control button aqui de baixo. E eu só boto ele aqui. E aí agora a gente então já tem tudo que a gente precisa. Então se a gente dá uma olhada agora como é que está o estilo do nosso app, né? Que por sinal ele deu ruim, deixa eu só ver, ele não conseguiu captar. Deixa eu ver por que ele acabou não funcionando. _styles. Ah, porque ele está exportando control button. E aqui tem que ser button só. E agora então, deixa eu dar um... Bom, ele não está mostrando. Vamos descobrir o porquê. Ah, porque, olha só, a gente botou previous, né? Dessa forma, não pode, tem que ser assim, ó. E aí aqui, next. E agora sim, se a gente ver, ó, tá lá o nosso botão. A única coisa que a gente vai fazer é só colocar um styles, né, de display flex. Display flex, align items center. E um justify content center, só para ficar com o texto formatado lá dentro, ó. E aí agora, como é que a gente vai fazer esse nosso on-click, né? Então, a gente vai vir aqui no nosso... Ó, aqui ele está até dizendo que eu não preciso, deixa eu até ver. Então a gente vai vir aqui e a gente vai usar um hook chamado forward half, não é nem um hook. Primeiro a gente vai utilizar o forward half, mas a gente vai usar também o use imperative handle. E por que a gente tem que utilizar essas duas sequências, tanto o forward half quanto o use imperative handle? Bom, o use half ele faz com que a gente receba uma referência para esse nosso componente aqui. E por que a gente precisa de uma referência? Porque a gente precisa apontar, digamos assim, para esse gallery aqui. E aí no momento que a gente aponta, a gente consegue devolver para essa referência os métodos que essa função tem, entendeu? Então lá na nossa, a gente vai pegar uma ref, vai passar para esse componente uma ref, e aí o use imperative handle vai injetar nessa referência os métodos que a gente quer. Nesse caso a gente quer o goToIndex. Parece complexo, mas não é, tá? Confia que não é. É bem tranquilo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nosso componente aqui, ó. A gente vai apagar todo ele. Vou jogar fora. Vamos botar o forward half aqui por fora. E aí aqui agora, ó, a gente, depois do nosso props, a gente tem acesso à nossa ref. Olha só. Ele já tem até o tipo aqui, ó, forward half. E aí a gente vai pegar e vai até tipar essa ref para dizer o que ela tem, para ficar melhor pro IntelliSense. Então, ó, vou dar um export type ref type. E aí essa ref type ele vai ter uma função goToIndex, que vai receber um index, né, que vai ser do tipo 1 ou -1, como a gente tinha criado anteriormente, e aí ele vai retornar um void. E aí a gente só pega e diz que essa nossa ref, aqui na frente, ó, ele vai ser ref type, esse componente ele vai ser ref type e props. Aí a gente não precisa passar aqui, ou precisa, vamos ver. Vamos ver. Olha lá, ó, ele já está até dizendo para nós, ó, entendeu? Então a gente tipou esse forward ref para dizer que essa nossa ref é do tipo ref type, e aí esses outros aqui são do tipo props, entendeu? E aí agora a gente pode vir aqui embaixo, e olha só, use imperative handle. Esse use imperative handle ele espera duas coisas, uma ref e uma função. Primeiro a gente passa a nossa ref e a função a gente então vai retornar o nosso goToIndex. E agora a gente já tem o nosso goToIndex exportado. Então agora a gente já consegue passar propriedades do Gallery, que é o nosso filho, para o pai, que é o app. Então aqui em cima a gente vem, ó, const gallery ref vai ser igual a use ref. E por que eu acabei dando o export, né, nesse ref type? Só para a gente pegar e aqui no app tipar esse nosso use ref também, para ficar fácil para o IntelliSense, como eu falei. Então a gente vem aqui, ó, diz que ele é do tipo ref type,
e a gente inicia ele como null. E aí aqui agora, se a gente vir aqui, ó, ele já tem uma ref aqui, ó. E olha só o que a gente faz agora. Se a gente vir, por exemplo, aqui nesse nosso onClick, pode pegar o galleryRef.current e olha só, go to index, que é uma propriedade lá do filho. Cara, sério, vocês não têm noção do quanto eu fiquei feliz quando eu conheci esse hook aqui, porque, tipo, todos os problemas que a gente tinha no passado com React, eles simplesmente foram embora, sabe? Tipo, é muito foda. Se vocês chegaram no React com hooks agora, vocês não sabem os problemas que a gente tinha no passado com esse trem. É foda, mas hooks vieram para resolver tudo, né? E agora, olha só, se a gente vir e clicar aqui, ó, olha só, já está funcionando com o nosso componente personalizado. Eu até vi que, na verdade, essa nossa imagem aqui, ele está ficando por cima, mas não tem problema, ó. Ele está clicando e está indo passando as imagens, ó, como a gente queria. E agora, se a gente pegar, por exemplo, e remover esse nosso previous button daqui, ó, vamos remover esses dois. Olha só, ele botou o botão original, que era o que a gente tinha definido, e continua funcionando normalmente. Então agora, se por exemplo um outro desenvolvedor quiser utilizar esse nosso componente de Gallery, ele consegue. E se eu quiser utilizar esse componente de Gallery com os meus estilos de botões, eu consigo também. E a gente pode passar qualquer propriedade que a gente quiser. Se a gente quiser devolver, por exemplo, qual que é o index atual, a gente consegue. Se a gente quiser, por exemplo, retornar qual que é a imagem que está sendo retornada, a gente conseguiria muito facilmente também. Bastaria, por exemplo, active image. E aí a gente colocaria images no nosso index, por exemplo. E aqui dentro a gente só pegaria, então, use effect console.log active image. A gente pegaria o nosso gallery ref.current. Olha só, não funcionou? Não, por quê? Porque a gente só precisa vir aqui, ó, e fazer a tipagem. Ele funcionou, mas a tipagem não pegou, né? Então, o que ele vai retornar? Ele vai retornar um image type. Então, a gente só vem aqui e diz que ele vai retornar um image type. E aí, agora, a gente vai ter acesso, então, a essas duas propriedades, ó. E aqui a gente precisa definir dessa forma. Vamos ver se a gente dá um inspect. Olha só, active image, e ele está lá a nossa imagem com o search dessa nossa imagem atual. Ele só não mostrou a segunda aqui porque, claro, a gente não colocou nenhuma dependência, né? Eu só não sei se ele vai funcionar dessa forma aqui, mas não custa tentar, não é mesmo? Ele não funcionou, por quê? Porque a referência, ela roda separado do ciclo de dependências do React. Então, por isso que isso daqui não funcionou. Mas, claro, foi um exemplo que eu fiz rapidinho aqui só para te mostrar que a gente poderia retornar qualquer coisa que a gente quisesse. Então, vamos ver com quanto tempo de vídeo que a gente está. A gente até passou da minha cota de 20 minutos, né? Mas, cara, então a gente fazendo um apanhado geral, esse vídeo ele ficou um pouquinho grande porque eu quis trazer essa parte de estilização para vocês, para a gente aprender realmente, porque eu vejo que tem muito dev ainda que tem dificuldade nessa criação de componentes personalizados, né? Então, a gente criou um componente muito massa aqui, e eu tenho certeza que com esse componente que eu criei aqui, ele pode servir de base, de estudo de caso, para futuramente aí na tua empresa poder implementar outros componentes mais avançados do que esse. Esse aqui também ficou bem bacana, né? Eu tenho certeza que tu curtiu. Então, nesse vídeo aqui, além de aprender sobre estilizações, como passar componentes, né? Como a gente fez aqui, recebemos 2 componentes de botões. A gente aprendeu também como passar referência, né? Passar funções, enfim, o que a gente quisesse de filho para pai. Passar as propriedades de um filho que tem dentro de um filho para um pai. E nesse vídeo, então, foi isso. Então, se tu curtiu, claro, já deixa o teu like, se inscreva aqui no canal e, claro, ativa o sininho, né? Porque se tu ativar o sininho, como eu venho sempre falando, cada vez que lançar um vídeo muito massa, como esse aqui, tu vai receber uma notificação aí dizendo um vídeo muito legal lançou lá no canal do Luiz. Não, o YouTube não vai lançar dessa forma, mas ele vai dizer pra ti que lançou um vídeo legal aqui no meu canal. Fechou? Então a gente se vê num próximo vídeo e valeu!